Agora a gente vai ver dois exemplos onde a gente vai explorar um pouquinho mais esse conceito dos módulos. No primeiro exemplo, eu vou escrever um programa que eu vou chamar de principal, e ele vai receber um texto passado via linha de comando pelo usuário, e vai responder se esse texto é ou não um palíndromo. O que significa? Significa que quando eu chamar aqui o programa Python 3, que é o interpretador do Python, primeiro ele recebe o nome do programa que a gente quer rodar, e depois eu vou passar direto aqui na minha linha de comando a string que eu quero verificar se é ou não um palíndromo. Até agora no nosso curso, a gente sempre capturou os dados utilizando a função input. A gente vai ver que existe um módulo que permite que a gente pegue direto o que o usuário escreveu na linha de comando. Antes, a gente vai reutilizar o arquivo .py, que era onde a gente tinha definido o módulo do palíndromo. Vamos olhar aqui como está o nosso arquivo .py. É esse aqui que está do nosso lado. A gente já definiu que só vai chamar a função main quando for executado como script e não quando for importado como módulo. Então a gente vai reutilizar e a gente vai construir agora o nosso principal.py também nesse formato, em que a gente importa o arquivo, define a função principal e também só chama a função principal se o arquivo estiver sendo executado como um programa ou como um script. Vou abrir aqui o principal. Principal importa arquivo como arc. E agora eu vou verificar, igual eu fiz aqui no meu programa da direita, vou verificar se o name é igual a main. Se o name for igual a main, eu vou executar a minha função principal. Agora, como que eu vou executar essa função principal que precisa ler diretamente do que o usuário escreve na linha de comando? Para fazer isso, a gente vai incluir o módulo sys, e nesse módulo sys a gente vai ter acesso a uma lista dos parâmetros passados na linha de comando dentro dessa lista chamada argv. A lista argv ela contém as strings que foram passadas via linha de comando. Temos aqui um exemplo, ó, se a gente executar um programa que eu vou chamar de argv.py, que é esse daqui em cima. Quando a gente passa o parâmetro ABC, DE, depois 1, 2, 3, eu consigo recuperar nessa minha lista argv os parâmetros que foram passados ali para o nosso programa. A gente vai ver que o primeiro item dessa lista vai ser o nome do programa mesmo. Então, o nome do programa vai ser o item 0 da lista. Depois, os próximos vão ser o 1, o 2 e o 3. Como que eu vou descobrir o tamanho dessa lista? A gente vai usar a função len, que retorna para a gente o tamanho de uma lista. Vamos primeiro construir esse programa que eu vou chamar de argv.py, que é só um exemplo, na verdade, de como que é possível a gente receber os parâmetros passados diretamente da linha de comando. Então a gente precisa importar a biblioteca sys, e agora eu vou definir a função principal, né? E a gente vai seguir esse formato em que a gente vai verificar se o nome está sendo igual a main. O nome é a nossa variável global. Nesse caso, eu chamo a função main. Quando a gente executa esse código, eu passo aqui, ó, Python 3, argv.py. Arg, né? Eu chamei só de arg. Arg.py, que é o nosso exemplo. Ele fala que tem um erro, porque a gente fez alguma coisa errada aqui. Então, aqui só um print. Quando o meu arquivo é executado como um programa, como um script, ele tem true nessa condição e chama a função principal main. Certo, mas o que eu quero fazer? Eu quero poder escrever python 3 arg.py e passar parâmetros aqui, 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F. Se eu fizer isso, o Python ele vai simplesmente ignorar esses parâmetros aqui. Com o módulo sys, eu consigo acessar essa lista aqui chamada de argv, e nessa lista eu vou ter todos os parâmetros que foram passados para mim na linha de comando. Posso vir aqui no print e colocar imprima sys argv para a gente ver o que tem na linha de comando. Quando a gente faz isso, vejam, imprimiu a lista argv que tem o primeiro elemento como o próprio nome do arquivo que você está executando, e em seguida os próximos elementos 12, ABC e DEF. Ao invés de imprimir direto a lista, eu posso vir aqui e fazer um laço, né, para cada valor no intervalo que vai de 0 até o tamanho
dessa minha lista argv, eu vou imprimir o valor que está em sys argv de i. Então essa agora é a nossa função, que é o que a gente tem ali nos slides. Então eu imprimi o primeiro item da lista de strings, que é o nome do próprio programa, o segundo item, o terceiro item e o quarto item. A gente vai ver que o primeiro ele não vai ser muito relevante, né? Porque ele é o nome do próprio arquivo que eu estou executando. Então é comum que a gente desconsidere ele e a gente vai considerar a partir da posição 1 da lista. Vejam, agora a gente tem exatamente os parâmetros que foram passados. Lá no nosso exemplo, a gente quer poder passar algo do tipo assim, mega bobagem. E aí, essa string aqui, ela deve ser concatenada e depois passada para a função palíndromo para verificar se ela é ou não um palíndromo. Voltando então aqui para o nosso arquivo principal.py. Nesse arquivo principal a gente vai criar uma string s que vai começar vazia. Em seguida eu vou percorrer todos os valores que estão no intervalo que vai de 1 até o tamanho de sys.argv. Vejam que eu estou acessando um elemento do módulo sys, então eu preciso sempre colocar sys, ponto, e quem é esse elemento. Para cada valor na lista, partindo da posição 1, eu vou fazer com que S receba ela mesma mais sys.argv de i. Depois eu vou só imprimir o valor de S para ver se a gente está concatenando corretamente. Agora, quando eu executo o meu principal.py passando Ana Banana, a gente tem um erro. Vamos ver o que é esse erro. O sys não está definido. Esqueci de importar o sys, né? Então import sys. Seguindo aí esse formato que a gente falou, então primeiro as importações, depois define as funções. Na chamada da função principal a gente vai ter esse if antes para saber se está sendo executado como um script ou como um módulo. Agora sim, vamos executar. Ana Banana, ó, o resultado foi uma string concatenada. Então se eu colocar 1, 2, 3, A, B, C, E, F. Em S eu vou conseguir exatamente o que eu queria, que era a string toda concatenada. Agora eu preciso chamar esse meu módulo arquivo.py, que eu já defini em arc, e eu faço uma verificação. Então, se arc.palíndromo passando S for igual a true, no caso, se a condição aqui for verdadeira, eu não preciso colocar igual a true, a gente já discutiu isso, né? Porque o resultado de uma comparação com igual a true é o mesmo que o resultado só dessa função aqui. Se, então, o resultado for verdadeiro, a gente imprime S, é um palíndromo. Se não, a gente vai imprimir que S não é um palíndromo. E aí, com isso, a gente determina se o valor que foi passado diretamente na linha de comando, que eu peguei aqui no argv, concatenei esse valor na string S, chamei a função palíndromo, que está definido dentro do meu módulo arquivo, que eu coloquei aqui como arc, e vamos executar esse código para ver se está tudo certo. Quando a gente chama agora o principal passando o mega bobagem, tem um erro, claro, né? Erro de 2 pontos, esse erro é o mais comum para quem fica programando em várias linguagens. Agora ele responde, ó, mega bobagem é um palíndromo. Se eu colocar outro aqui, mega bob não é um palíndromo. E ele está imprimindo aqui módulo arquivo, a gente não quer mais isso, né? Então eu vou comentar essa linha aqui do print. E é isso. Essa é a primeira vez que a gente viu um programa em que a gente consegue passar os parâmetros para esse programa, então informar quais são os dados que vão ser processados, sem ser pela função input. O que a gente fez foi passar direto via linha de comando. A gente pegou nessa lista de strings que retorna para a gente quais são as strings passadas para o interpretador Python. Lembrando que a primeira é sempre o nome do programa e depois as outras strings. Por isso que a gente fez o nosso for partindo de 1 até o tamanho dessa lista. E é isso que a gente tem aqui nos slides. Depois vocês podem conferir.